Na primeira prévia do mês de setembro, o índice conhecido como inflação do aluguel registrou um crescimento na comparação com o mês passado. O IGPM ficou em 0,38% nesta primeira marcação do mês. O Índice Geral de Preços de Mercado, ou IGPM, para facilitar, é usado para reajustar a maioria dos contratos imobiliários. Por isso é chamado de inflação do aluguel. O índice é formado por outros 3 indexadores: o IPA, chamado de inflação do atacado, o IPCM, mais conhecido popularmente porque trata do aumento de preços para o consumidor final, e o INCC, que registra a inflação da construção civil. Na primeira prévia de setembro, o IGPM do aluguel registrou aumento de 0,38%, mas em agosto o índice tinha mostrado nenhuma variação. Desde o começo do ano, a taxa já acumula uma alta de 6,65%. Se for contado o período de 12 meses desde setembro do ano passado, aí o acúmulo é de 10,86%. Além dos contratos de aluguéis, o IGPM também é usado para embasar os reajustes nas contas de luz. Esse IGPM, que a gente fala aí chama de a inflação do aluguel, estava mostrando um caminho diferente, né? Até no mês passado ficou estável, foi de 0,1% de aumento, agora 0,34%, teve uma pequena elevação, mas a gente estava vivendo um momento em que os preços, os reajustes de aluguéis, eles estavam inclusive até caindo. Teve época que caiu sim, né? E ele é formado pelo índice de preço ao consumidor e aí ele tem o índice nacional de custo de construção, o INCC. Então, por isso que ele é diferente, né, até da própria inflação, né? Então, é um pouco complicado, né? Eu acho que as pessoas têm que estar cientes, assim, nesse momento, que nós estamos num momento que realmente as coisas não estão boas, mas para o aluguel também não. Então, eu acho que uma negociação com o proprietário, eu acho que vale a pena. Porque a situação econômica... Na hora de refazer o contrato. Perfeito. Porque Inclusive, normalmente o contrato já prevê um reajuste. Justo, mas de repente, né, se você é um bom pagador, o cara paga... Eu estou isso, até com meu filho aconteceu isso. Eles não deram reajuste no meu filho, né, porque ele paga direitinho, então, opa, vou perder um... Você não vai conseguir alugar depois de novo. Pode ser um prejuízo até para o proprietário. Pode ficar com o imóvel vazio. Ficar com o imóvel vazio. Então, vale a pena negociar com o proprietário, né? Pelo menos para manter, eu acho que vale a pena. Eu acho que nós temos aí um quadro que é preocupante. A inflação brasileira, ela continua alta. É claro que nós estamos discutindo uma inflação de um dígito bem melhor daquele quadro lá da década de 80, onde nós chegamos a ter 90% de inflação no mês, mas ela continua muito preocupante pensando no cenário para frente. Nós vamos ter uma retração na produção de alimentos no Brasil no próximo ano. Já foi identificado isso nas pesquisas da Conab, há uma queda de produção de 10% por problemas climáticos, redução de área em alguns lugares. Então, isso, se o clima não for bom, pode ter problemas mais sérios mais à frente. Em relação à questão do reajuste do aluguel, nós temos que pensar que os trabalhadores que pagam o aluguel, na sua maioria, não tiveram reajuste igual à inflação. Então, se o proprietário for reajustar o seu aluguel igual à inflação, qual o resultado? Vai ter mais dificuldade de alugar. E aí entra a lei da oferta e procura. Se tem imóveis vazios mais barato, é melhor eu segurar o meu inquilino que paga direitinho, como o professor Laureano colocou, do que deixar o imóvel vazio. É importante a negociação nesse momento. Acho que a negociação, inclusive na questão daquela inadimplência. As pessoas, porque o interesse, a inadimplência está tão alta, por isso talvez até algumas coisas estão resolvendo, porque eles estão abaixando realmente, né? Eu participei de uma agora que o cara está devendo 23 mil reais. Sabe para quanto caiu? Nós conseguimos negociar com ele para 8 mil reais, Trajano. Olha, de 23 mil para 8 mil reais. Então, tem que negociar, tem que tirar esses juros. Porque, como vocês falaram, a situação é crítica, não só para o consumidor final, mas vários setores da sociedade passam por isso. Então, para ninguém sair perdendo... Inclusive, não foi comentado, mas naquela inadimplência... o setor comercial também está. As empresas também estão vivendo. Está altíssima a inadimplência também. Quer dizer, então, todo mundo tem que colaborar, né? Todo mundo tem que participar disso. Então, tem que aliviar para poder o quê? Só quem não alivia é o banco. Não tem jeito.